Luís, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado este convite também. Como é que tem sido a vida de atleta neste novo modo de viver? Obrigado pelo convite, André, também. É gratificante para mim dar uma entrevista ao Alverca TV. Este novo formato de atleta e este contexto não favorece ninguém, embora nós, pronto, tenhamos, como tu deves saber, tínhamos muitos programas para fazer e, e não deixarmos totalmente de treinar, porque pronto, a equipa técnica e todo o staff que está responsável por esse tipo de trabalho envia-nos diariamente programas para nós fazermos e continuarmos em atividade, ainda que com as devidas precauções, sem pôr em causa, logicamente, o que é a nossa integridade física e saúde, bem como os nossos familiares. Portanto, é bom que seja dito que tudo o que tem sido feito, pelo menos falo por mim e acho que pelos meus colegas, tem sido feito em segurança, basicamente em casa, e pronto, mas não temos parado, nem levamos uma vida sedentária como se estivéssemos de férias. Não? Uhum. Claro, vamos recuar ao início disto tudo, deste novo contexto. E quando se soube que os jogos e os treinos iam ser cancelados, que ações é que o clube teve para com os jogadores logo no imediato? Foi tiveram a preocupação de não, pronto, porque não sabíamos, logo no momento em que eles cancelaram pelo menos a jornada do Sintrense, não sabíamos que iria haver o tal estado de emergência e que isto iria piorar. E pronto, tiveram as precauções devidas basicamente para o que eu disse anteriormente, que foi arranjar estratégias e protocolos de maneira a que nós não ficássemos totalmente à espera do que ia acontecer, sem pelo menos termos atividade física o mínimo indispensável, logicamente. Mas foram arranjadas estratégias e, a meu ver, muito boas para que os jogadores mantivessem, ou pelo menos tentem manter a forma ou aquilo que é alguma percentagem de um bom profissional e de um atleta que precise do físico para jogar futebol. Sim, e sei também que, portanto, há reuniões que estão a ser feitas e que com as pessoas que vos acompanhavam diariamente no clube, nos treinos, desde fisioterapeutas, nutricionistas, os próprios treinadores e os preparadores físicos. Portanto, eu pergunto que apoio é que a equipa técnica e toda a estrutura envolvente tem-vos dado neste novo contexto digital, portanto? Basicamente, isto é ao mais alto nível profissional. Portanto, nós diariamente temos contactos com as pessoas responsáveis de cada departamento para ver como estamos a todos os níveis, tanto físicos como basicamente familiares e como estão as coisas a correr. E isso é importantíssimo para um profissional de futebol ter esse tipo de apoio, para não desfocarmos, para não levarmos uma vida quase em modo de férias e responsabiliza-nos para a questão de continuarmos a manter a forma física de acordo que é um profissional de futebol. E porque temos a esperança, obviamente, e vai acontecer, disto muito rapidamente decidir e voltarmos outra vez a estar juntos e a poder treinar, que é aquilo que toda a gente, e falo a nível global, quer fazer. Mas pronto, estamos impacientes e estamos um bocado ansiosos para que isso aconteça o mais rápido possível. Sim, e portanto o clube tentou manter a sua normalidade, esta normalidade entre aspas, porque não é possível manter tudo, mas até a questão das refeições que os jogadores faziam no clube, desde pequeno almoço e jantar, portanto o clube transportou e vai neste momento entregar à casa dos atletas que residem aqui na zona. E portanto, numa altura em que as dúvidas são muitas e vivemos um período de incertezas,
terem também a garantia por parte do clube que irá cumprir os seus compromissos financeiros até ao fim, deve ser, digo eu, gratificante e até tranquilizador. Oh, André, eu respondo-te isto objetivamente. Eu acho que o Alverca hoje deve ser olhado com outros olhos do que era há uns anos atrás. Portanto, hoje o Alverca é uma estrutura, tem uma estrutura muito sólida e só mesmo ao nível dos clubes grandes é que consegue fazer isso. E eu duvido que hajam até os tais ditos clubes grandes que levem as refeições às casas dos jogadores, e passo a citar e a explicar, de todos os jogadores que não têm cá a família presentes. São jogadores que pronto, basicamente são estrangeiros e que não têm pelo menos a família para os apoiar neste momento que é difícil, têm uma estrutura muito forte por trás deles que os ajuda até esse nível, até levar a comida à casa. Isto, pronto, como eu disse ao André, eu hoje sinto-me um privilegiado de poder fazer parte do Futebol Clube da Alverca, porque pronto, são dadas todas as condições e acho que isso a qualquer jogador não é indiferente a esse tipo de situações e de profissionalismo, porque hoje sabemos todos que os clubes, e eu sei que há movimentos de clubes a não querer jogar e a querer que isto acabe, para não pagarem aos jogadores, só que esquecem-se que os jogadores têm famílias e muitos clubes, vamos ser honestos, já pagam pouco e aproveitam-se desta situação para não pagarem. E depois, o que vai ser dos jogadores durante estes meses que faltam até ao fim até o início de outro campeonato, não se sabe para onde vão, e portanto, nós aqui no Alverca, e digo nós, tu também fazes parte da estrutura, e todos os que dependem da estrutura do Alverca estão descansados a esse nível, e isso acho que a Federação tem que olhar para clubes como o Alverca, porque eles não têm problemas nenhuns no que diz respeito a complicações financeiras e, portanto, acho que o Alverca deve ser olhado como uma equipa diferente e uma equipa, no fundo, cumpridora, que eu acho que é o que deveria ser a normalidade, mas não acontece. Todos sabemos das dificuldades que têm clubes na nossa primeira divisão. Sim. Quanto mais um clube na nossa terceira divisão. Portanto, nós sabemos que há clubes da primeira divisão que não têm os salários em dia. E falo só em salários, não falo nas outras questões que já falámos anteriormente. Portanto, André, estás-me a ouvir, não estás? Estou. André? Sim. Falhou aqui a tentaram-me ligar. Portanto, como eu estava a dizer, é muito gratificante e esperemos que o Alverca rapidamente esteja num nível que merece estar, que é entre os grandes de Portugal, porque cumpre com todas as obrigações, não falha com os compromissos a que se propõe, e isso hoje é com elevação que se pode, portanto, ter um clube assim nestas condições. E já agora quero também dar os meus parabéns às pessoas e às pessoas que estão ligadas a esse processo. São algumas e que não nos deixam faltar nada, por isso em meu nome e em nome de toda a equipa é gratificante agradecer-lhes esse esforço, porque é um enorme esforço, que eles não têm apoios de ninguém e só pela questão de serem pessoas honestas e pessoas com seriedade, dão-nos essas condições e o meu agradecimento. E só para terminarmos esta nossa conversa, em relação ao desfecho do campeonato, qual é a tua posição clara em relação a este tema? Eu vou aqui ressalvar uma questão, que é, primeiro de tudo, que é para as pessoas, porque eu acho que muitas pessoas vão ver a entrevista, e é bom que assim seja,
e não vou pôr a questão do campeonato à frente do que é a saúde de todos nós, em termos globais. Mas nós, eu acho que temos mais condições para podermos iniciar o campeonato quando isso não puser em causa aquilo que são a nossa saúde e dos nossos familiares. Portanto, eu, e acho que todos os dirigentes do Alverca e de outras equipas que eu também sei, repudiamos e não estamos de acordo que o campeonato não se resolva onde deve ser resolvido, que é dentro das 4 linhas. Portanto, eu acho que as pessoas que estão no fundo, responsáveis por este processo, sabem disso e sabem que o futebol deve ser jogado dentro do campo e deve ser, portanto, disputado dentro do campo e não, como muitas equipas querem, eu falei anteriormente, que acabe já o campeonato para não se apurar responsabilidades e deixam dezenas de equipas com um prejuízo enorme, um prejuízo financeiro e um esforço financeiro enorme e acho que ninguém, eu falo, nós agora, o Alverca não está numa posição de subida, ainda que se formos apurar os 8 melhores pontuados do Campeonato de Portugal, nós somos a 5ª ou 6ª equipa com mais pontos em Portugal. Portanto, se quiserem ir por esse lado, também não nos importamos, porque acho que é pertinente da nossa parte reclamarmos essa situação. Mas eu acho que as equipas, e eu vou citar o Real, por exemplo, também quer continuar o campeonato e é uma equipa que está em posição de ir ao play-off. Portanto, e como o Real, haverão outras certamente que querem acabar o campeonato. O Vizela também. Muitas outras equipas querem acabar o campeonato e acho que é o que deve ser feito, portanto nem vejo sequer outra opção, como há para aí alguns movimentos a tentarem acabar o campeonato em benefício deles, ou seja, mas em prejuízo dos jogadores, André, porque muitas equipas, aliás, se calhar 90% das equipas, se o campeonato acabar, vão deixar de pagar aos jogadores. Claro. Algumas já não pagam, mas pronto, nós temos que viver com a nossa realidade e a nossa realidade neste momento é que queremos acabar o campeonato no campo, queremos disputar o campeonato no campo. Até podemos não vir a ser qualificados, porque é futebol, mas acho que é o que é justo e digno ser feito, que é acabar o campeonato. Se é em maio, se é em junho, não sei, é quando eles acharem que temos condições, mas que o campeonato deve ser acabado, dentro das 4 linhas, não tenho a mínima dúvida, e acho que toda a estrutura do clube tem a mesma ideia do que eu, que é o que se faça. Obrigado, Luís, foi muito interessante este bocado que passámos aqui. Falámos de pontos importantes e pertinentes neste momento que vivemos, e esta última questão do desfecho do campeonato tem de ser bem vincado, porque os investimentos que foram feitos não podem ser esquecidos e o próprio, portanto, os salários dos jogadores não podem ficar esquecidos porque há contas para pagar, portanto, há jogadores que dependem do que recebem, obviamente, e acho que foi muito... As nossas famílias, André, dependem de nós. Pelo menos eu falo por mim, falo de quase todos os jogadores desta realidade, os meus colegas. A família dependem de nós e as famílias, portanto, se nós não recebermos, como é que vamos alimentar as famílias? Sou um trabalhador como outro qualquer. Obviamente. Outra coisa que eu queria deixar aqui era em nome, acho, de todo o clube, é endereçar às famílias que perderam, nomeadamente aos portugueses, que perderam os seus familiares devido a esta pandemia, a esta doença. Eu acho que o Futebol Clube da Alverca, acho que já fez um comunicado também, mas pronto, eu quero deixar aqui um enorme abraço a todos que perderam familiares e que, pronto, que tenham muita força nesta hora
temos que ser unidos e respeitar o que, portanto, que as autoridades pedem para fazer, mas pronto, acima de tudo é desejar-lhes que tenham muita força e que consigam ultrapassar este momento difícil. Tá. Está bem, Obrigado, André? Luís. Obrigado, Luís. Foi Um muito, abraço. muito Tchau. interessante. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado.